Salve, salve, meus queridos! Vou falar um pouquinho da pintura gótica. E a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria foi tratado mais de 1000 vezes na pintura gótica. Este fato permite que o tema possa ser analisado durante um período de mais de um século. A base literária em que se baseia a anunciação é o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. O arcanjo Gabriel aproxima-se de Maria e saúda com as seguintes palavras: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria assusta-se e entra no momento de confusão. Não temas, acalma o anjo. Ele explica a Maria que vai ter um filho, a quem deve dar o nome de Jesus, e que será conhecido como Filho de Deus. A futura mãe de Deus hesita e por fim submete-se ao plano divino com as seguintes palavras: Faça-se em mim segundo a tua palavra. Onde teve lugar este encontro? O texto da Bíblia apenas indica que o anjo apareceu a Maria, o que permite pressupor que o fato teve lugar num espaço fechado, deixando de qualquer maneira uma grande imagem para a livre interpretação dos artistas. É essa a razão pela qual o anjo visita Maria num quarto ou no salão de um palácio ou mesmo no interior do espaço. Aqui temos cena da anunciação do altar de Gante, óleo sobre madeira. Pintura cerca de 1430. Aqui temos uma pintura cerca de 1445, óleo sobre madeira. Anunciação de Aix, na igreja de Sainte-Madeleine, Aix-en-Provence. A arte gótica demonstrava mais realismo. Essência. Do que encontrado na arte românica e na arte bizantina, caracterizando uma fuga da chamada maneira greca que dominava a Itália para um estilo mais real. Havia fascínio pela perspectiva e pela ilusão de criar espaços que pareciam reais, com figuras menos rígidas e estilizadas. Há também um interesse pela narrativa pictórica e uma espiritualidade intensificada. Vamos falar agora de duas escolas que predominaram na arte gótica. Primeiro, a escola sienesa, em que o pintor sienese Duccio também se afastou da bidimensionalidade bizantina, ainda que tenha sido fortemente influenciado por ela. Nos séculos 13 e 14, a cidade de Siena competiu com Florença no esplendor de suas artes. Por outro lado, na escola florentina, o mais proeminente artista de Florença no final do século XII era Cimabue, que acreditava-se ter sido professor de Giotto. Ele era um artista do estilo bizantino, mas libertou-se da bidimensionalidade, avançando para o realismo. Sua obra mais conhecida é a Maestà, que estava no altar da igreja de Santa Trinità, em Florença. Cimabue foi um dos grandes mestres do Docento. Salve, salve, meus queridos! Vou falar um pouquinho da arte gótica e da sua história. E a característica mais evidente da arte gótica é o naturalismo cada vez maior e o trabalho com a perspectiva pictórica. Essas qualidades, que surgem pela primeira vez na obra dos artistas italianos de fim do século XIII, marcaram o estilo dominante na pintura europeia até o término do século XV. O período gótico estendeu-se por mais de 200 anos, surgindo na Itália e disseminando-se para o resto da Europa. Os principais pintores italianos são Cimabue, Duccio di Boninsegna, Giotto di Bondone, Simone Martini, Ambrosio Lorenzetti, Pietro Lorenzetti e Andrea da Firenze. Os primeiros retábulos normalmente tinham forma simples, consistindo em um painel retangular onde era pintada uma grande figura central em geral, Cristo ou a Virgem Maria, ladeado por uma série de figuras menores,
incluindo santos e personagens da Bíblia. Influenciados pela arte bizantina da pintura de ícones, que chegou à Europa no século XIII, artistas na Itália e em todo o continente criavam painéis cada vez mais enfeitados, que eram não apenas um foco de adoração, mas também um reflexo da crescente riqueza das catedrais e dos monastérios. Enquanto os ícones eram considerados verdadeiras cópias de seus modelos sagrados, os retábulos assumiam ainda a função narrativa de instruir os fiéis. A forma dos retábulos foi se tornando mais elaborada, e o simples painel retangular deu lugar a estruturas externas com gabletes que emolduravam painéis com dobradiças. Populares tanto na Igreja Oriental Ortodoxa quanto na Ocidental, as formas mais comuns eram o tríptico, que consistia em um painel central com um volante preso por dobradiças de cada lado, e o políptico, um retábulo com dobradiças e múltiplos painéis. A Majestade em italiano, de Duccio, é um retábulo fascinante do século XIV e é amplamente considerada o ápice dessa forma de arte. Duccio di Boninsegna, conhecido como Duccio, foi o maior pintor da escola de Siena e uma das figuras mais influentes da pintura pré-renascentista. Pouco se conhece de sua vida pessoal, mas historiadores sabem que, em 1278, já estava em atividade em Siena, produzindo sobretudo arte religiosa, como a Madonna di Crevole e a Madonna de Rucellai. A Maestà foi uma obra de arte colossal, originalmente composta de 84 painéis. Foi encomendada pela cidade para o altar-mor da Catedral de Siena em 1308, e Duccio levou cerca de 3 anos para pintá-la. Originalmente medindo 480 centímetros de largura, ela permaneceu no altar-mor por quase 200 anos, até ser transferida para uma capela adjacente em 1505. Em agosto de 1771, foi desmontada e alguns dos painéis depois se perderam. O enorme retábulo em peça única foi pintado de ambos os lados, com têmpera, pigmento misturado a ovo e ouro sobre madeira. A frente do painel central, que sozinha mede 210 centímetros de altura, retrata a Virgem e o menino cercado por 20 anjos e 19 santos. Conforme a tradição estilística bizantina, a Virgem e o menino no centro da Maestà de Duccio são maiores que os demais, enfatizando sua importância. Um passo na direção do realismo é visto no efeito tridimensional das figuras, embora ainda lhe falte a real sensação de peso que seria desenvolvido na Renascença. A partir do final do século XIII, muitos grandes artistas italianos pintaram ciclos de afrescos sobre a vida de São Francisco. A técnica do afresco era muito adequada à pintura narrativa e usada para decorar paredes e tetos de igrejas e prédios públicos. A parede úmida era coberta por uma camada de gesso calcinado, sobre a qual um esboço era desenhado. A obra era pintada em seções, cada uma feita de uma leve camada de gesso sobre a qual o artista aplicava pigmento. Enquanto o gesso secava, o pigmento permanecia no lugar, retido por uma reação química. Afrescos antigos de São Francisco, feitos por volta de 1296, cerca de 30 anos antes das versões de Giotto na Capela Bardi, são vistos na nave da igreja superior da Basílica de São Francisco em Assis. 28 painéis retratam a vida do santo como foi relatada por São Boaventura, seguidor de Francisco, em sua obra Vida de São Francisco de Assis. Esses extraordinários afrescos foram atribuídos a vários artistas, incluindo o florentino Cimabue e o grande mestre italiano Giotto. Hoje, contesta-se que Giotto tenha trabalhado nos afrescos de Assis, mas o estilo realista com o qual retrata a vida de São Francisco prenuncia o naturalismo da nova linguagem visual que Giotto desenvolveu.
Giotto, mais do que qualquer outro artista antes dele, rompeu de forma definitiva com as tradições antigas. A pintura típica desse período ainda tinha pesada influência da arte bizantina, que era caracterizada por uma abordagem estilizada e formalista. Membros da Sagrada Família, em geral, eram pintados em tamanho maior que os demais, para indicar sua importância, e as figuras duras e planas normalmente eram retratadas em poses rígidas e convencionais. Giotto prenunciou a nova era de extraordinário realismo, bem como do uso intuitivo da perspectiva que influenciaria artistas por muitos anos. Na Capela Bardi da Basílica de Santa Cruz, Florença, Giotto pintou um impressionante ciclo de afrescos entre 1323 e 1328, encomendado por Ridolfo de Bardi, banqueiro e membro de uma das mais prósperas famílias florentinas. Como muitas outras pessoas endinheiradas da época, Bardi era ávido por manter boas relações com a igreja e incumbiu Giotto de pintar frescos contando histórias da vida em São Francisco. Os 7 afrescos mostram diversos episódios importantes, incluindo a renúncia do santo aos bens mundanos, sua visita ao sultão no Egito e sua morte e ascensão. A estigmatização de Francisco, talvez o evento mais significativo de sua vida, recebe uma posição de destaque no arco da entrada. Os afrescos de Bardi não só são excepcionalmente belos, mas também obras-primas do início da perspectiva e do realismo. Em cada um deles, Giotto cria imagens de indivíduos que parecem humanos de verdade, nos aspectos físico e emocional. Mais ou menos entre 1375 e 1425, um novo estilo artístico floresceu nas cortes reais da Europa Ocidental, encontrando expressão na pintura, escultura e artes decorativas, incluindo tapeçarias e manuscritos. Chamado de gótico internacional devido a seus elementos góticos e a natureza internacional, por historiadores da arte do século XIX, o estilo foi marcado por elegância, delicadeza, linhas fluídas, uso exuberante de cores e maior realismo, sobretudo na representação do mundo natural. O estilo espalhou-se, pois muitos artistas da época viajavam entre as principais cortes europeias, cujas famílias reais costumavam se unir em matrimônio. Alguns dos primeiros exemplos podem ser vistos nas pinturas do artista italiano Simone Martini. Sua Anunciação, pintada em 1333 para um altar da Catedral de Siena, afasta-se visivelmente da sóbria pintura florentina da época, apresentando, por sua vez, as formas suaves e imagens elegantes e alongadas que se tornaram típicas do estilo. O gótico internacional atingiu a maturidade perto do final do século XIV, quando um dos seus mais notórios exemplos, o Díptico de Wilton, foi criado por um artista ou artistas desconhecidos, talvez trabalhando na Inglaterra, França, Itália ou Boêmia. Seu nome é derivado da Wilton House, na Inglaterra, onde foi mantido de 1705 a 1929. É provável que tenha sido encomendado pelo rei inglês Ricardo II, que reinou de 1377 a 1399, como altar portátil para sua devoção religiosa privada. Com pouco mais de 50 centímetros de altura,
O díptico consiste em 2 painéis de carvalho chapeados a ouro, com dobradiças que permitem que seja aberto como um livro. O interior do painel esquerdo mostra Ricardo II ajoelhando-se no chão áspero, em devoção. Há 3 religiosos com ele: João Batista, santo padroeiro de Ricardo, que carrega o Cordeiro de Deus, e 2 reis anglo-saxões canonizados: Santo Eduardo, o confessor, segurando o anel, e Santo Edmundo, com a flecha que o matou. De frente para eles, no painel oposto, a Virgem Maria, objeto de devoção de Ricardo, carrega o menino Jesus, que parece estar estendendo as mãos ao rei. 11 anjos de asas alongadas, com pontas escuras, cercam a Virgem e o menino. Estão em um campo de flores belas e delicadas. Um anjo segura um estandarte com a cruz de São Jorge, símbolo da Inglaterra. Tanto Ricardo quanto os anjos usam broches com sua insígnia, um cervo branco com chifres dourados e colares feitos com vagens de gesta, emblema de Carlos VI da França, com cuja filha Ricardo se casou em 1396. As linhas fluídas, as figuras realistas, porém levemente alongadas, e os motivos delicados tipificam o gótico internacional. E o realismo das flores e outros detalhes indicam que o artista havia observado atentamente o mundo natural. O díptico é pintado com têmpera de ovo. Tem em comum com outras obras de arte do gótico internacional as cores vivas e é decorado com materiais caros.